Ok, bem-vindos ao Santas dos Últimos Dias. Meu nome é Elisa Luxim. Eu sou Bianca Beck. O nosso intuito em começar esse podcast é compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos, algumas inspirações que nós temos recebido do nosso estudo de Vem Segue-me deste ano, através do livro de Mórmon, e focado em nossa visão como mulheres, mães, esposas, foco na família, na maternidade e parentalidade em geral. E uma das coisas que me inspirou, na verdade, eu comecei a estudar o livro de Mórmon ano passado, porque eu tava com muita dificuldade, eu tava grávida. Eu tenho um filho de. Agora ele tem 3 anos, né? Porque ele tinha dois. E eu tava grávida de gêmeos. E foi isso que eu escrevi no início do meu livro de Mórmon. 3 de janeiro de 2023. Estou grávida de gêmeos. Tenho me sentido muito ansiosa com a perspectiva de ser mãe de 3 crianças. Às vezes eu sinto que eu não gosto de ser mãe, que é um fardo, uma tarefa muito difícil, que eu não nasci para isso. Mas eu sei que esses pensamentos não são verdadeiros. Quero mudar como eu me sinto sobre a maternidade. Quero aprender a amar ser mãe. Sei que é um chamado divino que faz parte da minha identidade divina, mas quero ter isso gravado fortemente no meu coração. Então decidi dedicar essa minha leitura do livro de Mórmon neste ano ao tópico da maternidade. Sei que o livro de Mórmon tem o poder de me ajudar. Vamos lá. Foi isso que eu escrevi um ano atrás. Adorei, muito bom. É interessante ouvir isso que tu escreveu, porque ano passado, acho que foi na metade do ano passado, eu comecei a estudar o livro de Mormon. Não, e eu senti que eu precisava de uma mudança de coração. E então eu decidi que eu iria estudar o livro de Mormon focando nos versos e nos relatos que se referem ao coração e como o meu coração poderia ser mudado, transformado, para que eu pudesse ser uma melhor mãe. Então, eu acho que os nossos intuitos, eles combinaram e eu estou bem animada para começar a estudar o livro de Mormon com esse foco juntas. Muito obrigada, Bianca. É, eu sinto que foi algo muito inspirado, né? Eu tive essa ideia, eu pensei, com quem? Com quem que eu vou Uhum. fazer isso? E aí, bum, veio a Bianca. E quando a gente começou a falar, pronto, né? Os pontos começaram a se É. conectar. Então, eu comecei essa leitura, eu li até, tipo, eu li por 2 meses, e aí eu parei, que eu tava grávida. E eu parei esse estudo nesse foco. E aí, quando Uhum. começou o Vem Segue-me esse ano, eu pensei, pronto, vamos voltar. Aí eu comecei do início. E vamos começar então? Uma das coisas que me chamou a atenção ali na página de capa do livro de Mormon fala que os 3 objetivos, né, do livro de Mormon diz assim: destina-se a mostrar os remanescentes da casa de Israel, e nós somos parte disso. As grandes coisas. Eu Uhum. listei 3 coisas. Um é as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados. 2, para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E 3, para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E eu fiquei pensando, né, como é que eu posso ensinar essas coisas para os meus filhos? Se esse é o Uhum. objetivo do livro de Mormon, se eu for usar o livro de Mormon no ensinamento aqui em casa, como é que eu vou conseguir trazer essas 3 coisas, né? E uma das Uhum. coisas que eu pensei que é muito efetivo e que é feito muito durante o livro de Mormon é compartilhar as experiências sobre como a mão de Deus tem tocado a minha vida. E Neve faz isso, né? Ele conta as experiências dele. E todos os profetas que estão escrevendo, eles estão contando sobre isso, com esse objetivo realmente de convencer a gente de que Jesus Cristo é o Deus eterno, que ele nos ama. Eu gostei bastante de tu ter mencionado esses 3 objetivos, porque eu acho que é sempre interessante ter algo em mente, né? Quando a gente está estudando as escrituras, eu acho que ter ah, ter isso em mente vai nos ajudar a tirar mais do nosso estudo. E me fez perceber, né, que todo o processo que levou
para que o livro de Mórmon pudesse existir hoje, ele aconteceu através do Espírito Santo, né? As coisas do Senhor, a gente sabe que muitas delas acontecem através do Espírito Santo. E me fez ponderar sobre como que eu posso fazer com que esses três objetivos, né, que tu acabou de ler, do livro de Mormon, como que eu posso fazer com que a minha família aprenda, entenda, minha filha entenda, aprenda, através do Espírito Santo, porque eu sei que eu não consigo convencer ela de nada dessas coisas. Eu posso ter uma testemunha, eu posso saber dessas coisas por mim mesma, mas é o Espírito que confirma e que ensina realmente. Então, eu fiquei ponderando sobre como eu posso fazer para que o Espírito esteja mais abundante no meu lar, para que a minha família possa ser ensinada essas coisas, para que eles saibam que Jesus é o Cristo. Ah, tu tava falando, né? Eu tava pensando como, como que eu posso fazer isso? Porque é um caos aqui na minha casa. Meu filho de 3 Não. anos, às vezes eu tô tentando ensinar ele a ser reverente. Então, a gente determinou que a leitura diretamente do livro de Mórmon é 3 minutos. Ele tem 3 anos, a gente marca 3 minutos no relógio, né? E nem esses 3 minutos ele consegue sentar bonitinho. Ah, Uhum, mas é interessante porque eles aprendem muito, né? Me lembra o que o presidente Nelson falou, que Deus ama o esforço. uhum, Acho que isso me consola muito porque tem muito esforço da nossa parte e às vezes a gente acha que não tá valendo a pena, que não tá dando certo, que não tá uhum, aprendendo nada. E aí, do nada, ele vem e ele fala alguma coisa, né? Ou a gente uhum. estava vendo um vídeo outro dia de Neff e perguntou, né, o que que tá acontecendo aqui? Ele falou, ah, ele quebrou o arco. Ah, você Ah, aprendeu alguma coisa? bonitinho. E a gente espera que essas pequenas coisas, né, ele vai estar sentindo, aprendendo pelo espírito. Uhum. Interessante que tu mencionou isso, porque um dos sentimentos que eu tive enquanto eu estava lendo foi sobre esse esforço contínuo, ah, consistente, né? Que nós, pais, temos que fazer para ensinar princípios para os nossos filhos, não só sobre as escrituras, mas tudo, né? Todos os dias repetindo a mesma coisa e relembrando. Porque, como tu disse, né, na tua casa, agora, nessa época da vida, é caótico e é difícil, né? Conseguir fazer o estudo das escrituras, talvez como tu fazia antes de ter os teus filhos. Mas esse esforço consistente vai trazer resultado, mesmo que pareça pouco. A gente tem uma dinâmica bem diferente, né? A minha filha vai fazer 11 anos agora em março, então ela consegue ser reverente e ouvir, ela gosta de participar e de ler. Ela gosta muito de ler, porque a leitura dela tem melhorado muito nos últimos tempos, então ela tá sempre querendo mostrar o quanto que ela tá conseguindo melhorar e as palavras que ela consegue falar melhor. Mas às vezes eu me pergunto, né, quanto que ela tá absorvendo de tudo isso? Porque uma coisa é a gente ler, né, mas quanto que ela realmente aprende? Eu acho que, claro, como mãe, isso é parte do meu trabalho, né? Facilitar e, e trazer as escrituras para ela de uma forma que alcance o level de entendimento dela, né? Eu não vou ler Isaías e querer que ela entenda tudo que está escrito ali. Eu preciso explicar e talvez demonstrar com analogias alguma coisa, enfim. Mas eu também tenho percebido que porque a gente tem feito esse esforço constante, ela tem aprendido. E ela me surpreende, né? Porque ela não conhecia nada dessas coisas 2 anos atrás. E o Weber, meu marido, ele é muito bom em estudar as escrituras de manhã. Ele acorda cedo, ele vem para a sala e ele fica estudando no sofá. E ela vê ele fazendo isso, ela acorda cedo também. Eu sou a única que acordo tarde. E ela vê ele estudando as escrituras e ela começou a fazer a mesma coisa, sem ninguém ter dito para ela que ela precisava fazer, sem ninguém, sem nenhum tipo de cobrança nesse sentido. Ela, no quarto dela, ela estuda as escrituras e ela gosta de estudar a mesma coisa que a gente está estudando em família, porque ela fala que quando ela lê 2 vezes, ela aprende mais. Eu acho. Que garotinha inteligente, hein? E eu fico surpresa com isso, porque é algo que eu não esperava que fosse acontecer, né?
mas que é uma das bênçãos de a gente tentar fazer um esforço consciente, consistentemente, né? E dar Uhum. frutos. Eu acho que conecta com o que a gente estava falando sobre o espírito, né? Que é o Uhum, espírito que vai convencer. Às vezes o espírito convence através do exemplo, né? E eu é acho muito verdade. legal isso, quando não é necessário dizer uma palavra, uma mensagem tão direta, porque o Uhum, espírito vai lá e faz o trabalho. E ela vai aprender as escrituras porque ela tá lendo, né? Porque ela tá buscando. E aí ela tá tornando aquele coração, como é que é a palavra? um coração Abrandando. maleável. É, um coração maleável, um coração macio, ou não sei. É. Quebrantado. Quebrantado, exatamente. Usando as escrituras, as palavras das É. escrituras. Vamos lá para a página de introdução? Uhum, Então, uma das coisas que me chamou a atenção no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, tá falando que o Mormon, depois que ele terminou de escrever tudo, e na verdade ele terminou de resumir, né, tudo, era bastante, eu imagino que ele deve ter levado bastante tempo, talvez anos, talvez a vida inteira, uhum. não sei. Ele deu o relato pro seu filho Moroni. Eu pensei, gente do céu, coragem. Pensa assim, pô, imagina eu trabalhar a minha vida inteira num projeto, numa coisa muito grandiosa, né? E aí eu confiar no meu filho. E claro, a gente cria os nossos filhos porque a gente quer confiar neles no momento, né? Mas aí ele pegou e pá, tá aqui, ó, tá tudo que eu trabalhei minha vida inteira, tudo que o senhor me mandou fazer, que eu fiz essas placas de ouro, pega e cuida, né? E faz, segue agora Deus, tu mesmo, segue o teu caminho, segue Deus e faz o que tem que ser feito. E eventualmente Moroni foi lá, enterrou as placas e tudo mais. Mas também esse é um padrão que é feito no livro de Mórmon, né? Nefe deu para Jacó, o irmão, era um irmão mais novo. Jacó deu para o filho Enos, e eles foram passando, né, de filho para filho, ou de, em alguns momentos, não necessariamente para o filho, né? Mas eu pensei, uma das coisas, a confiança que ele tinha que ter, o quanto que ele, né, ensinou Moroni ao ponto de confiar, ok, eu sei que você vai fazer a coisa certa aqui, Uhum, né? E a outra coisa que eu pensei é a questão de, tá, a gente morre, a gente. O Mormon deu um trabalhão pra ele fazer isso aqui. Se ele não tivesse um filho, talvez ele ia encontrar uma outra pessoa, claro, né? Pra passar o legado dele, mas às vezes a gente tá aqui na Terra, né? Quer fazer coisas grandiosas, quer ser o Bam Bam Bam, quer, sei lá, fazer coisas muito importantes. Mais um dia a gente esquece que a gente vai morrer, né? A gente vai deixar isso pra quem? Né? E tem uma onda muito forte de meio que querendo desencorajar as pessoas a se tornar pais, né? Dizendo que os filhos são um uhum, fardo, que é muito trabalho, que é uma coisa ruim, que vai acabar com a sua vida, né? Mas uhum, eu penso, tá, um dia a sua vida vai acabar e você vai deixar tudo que você construiu, tudo que você ensinou pra quem? Né? Eu fico pensando nisso, que é o maior legado, é o meu maior objetivo é poder me tornar uma pessoa boa, me tornar, né, uhum, como Jesus Cristo, e ensinar os meus filhos a se tornar o mesmo, porque eles são as pessoas que eu tenho mais influência, uhum, mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou uma terapeuta de família. Meus clientes, sei lá, posso ter influência, eu encontro com eles uma hora por semana, né? uhum, Eu uhum, ajudo eles, de certa forma, espero, mas a influência que eu tenho neles é nada comparado à influência que eu posso ter nos meus filhos. Então, me fez pensar sobre essas duas coisas da importância e responsabilidade que eu tenho como mãe. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando que, na verdade, pensei em muitas coisas. Vamos ver o que eu consigo compilar para falar rapidinho. Mas uma das coisas que eu pensei foi que a gente pensa na confiança que Mormon tinha, né, no Moroni, e tudo que ele ensinou ele para que o filho dele pudesse ser uma pessoa confiável. Mas eu fico pensando também o quanto disso foi simplesmente acreditar que o filho dele teria capacidade de fazer aquilo, sabe? Não necessariamente que Moroni era uma pessoa tão confiável que Mormon sabia que ele iria.
fazer algo bom com aquilo, mas ter aquela crença, a fé de que ele faria o que é certo. Às vezes eu sinto que é uma coisa que eu tenho dificuldade muitas vezes. Parece que a gente tem a tendência, assim, de colocar os filhos numa bolha, assim, né? E tu quer ter certeza Uhum. absoluta que eles vão conseguir fazer determinada coisa, eles precisam saber isso bem certinho. E eu imagino que esse processo, que deve ter sido talvez um desafio muito grande para Moroni, mas o fato de o pai dele ter confiado nele com essa tarefa fez com que ele crescesse. E eu sinto que Deus faz isso conosco, ele nos dá desafios que geralmente a gente sente que estão fora do nosso alcance, da nossa habilidade, né? Como uma gravidez de gêmeos. Mandou pra pessoa errada, né? Com certeza. Como que tu tá pensando que eu vou dar conta? Duh. E olha, e olha só, você tem feito um trabalho incrível, né? O Senhor tem te capacitado, você tem aprendido e crescido, e vocês, como família, têm se tornado melhores por causa disso. Então, é, esse é um padrão que vem de Deus pra gente, a gente vê ele constantemente nas Escrituras, o Senhor nos desafia e nos dá algo para que a gente possa crescer. E eu sinto que, como mãe, eu poderia tentar replicar esse mesmo padrão na minha vida com a minha filha e fazer coisas ou desafiar ela para que ela cresça. E em vez de esperar que ela esteja em determinado lugar para dar uma tarefa para ela que eu sei que ela é capaz, mas talvez eu possa dar uma tarefa para ela que está um pouquinho acima das habilidades dela, para que ela possa trabalhar e crescer e se aperfeiçoar e se tornar boa em fazer alguma coisa, naquela coisa. Esse foi um dos pensamentos. E o outro eu esqueci. É cérebro de mãe, mente de mãe, né? Não tem espaço. O espaço é limitado. É limitado. Mas eu gostei muito disso. Eu gostei. Que eu acho que eu preciso fazer mais isso com meus filhos. Meu filho, confiar que eles são capazes, né? E Uhum, deixar uhum. eles um, rise to the occasion, né? Isso aí. E me lembrou agora que tem um pensador, um estudioso, que criou um método de aprendizado. Agora eu não consigo lembrar o nome de novo, vou culpar o cérebro de mãe. Ah, mas que é você ensinar a criança dentro de uma zona de aprendizado que vai desafiar ela, né? Que vai fazer com que não é algo, você não vai dar para ela algo que está completamente fora do alcance dela, que vai fazer com que ela se desanime, se frustre e não queira mais tentar, e nem alguma coisa que tá fácil para ela, porque também ela vai se desanimar, né? Mas algo que desafia um pouquinho e que talvez precise de um pouco de incentivo e de ajuda, que é o que eu sinto que Deus faz com a gente. E que eu imagino que deva ter sido assim também para Moroni, deve ter sido um desafio, mas com a ajuda de Deus e com o conhecimento que ele tinha, talvez, com tudo que ele aprendeu ao longo da vida, ele conseguiu, fazer o que precisava ser feito. Gostei disso. Eu acho muito legal isso, a questão da espiritual, como se conecta com tudo que... A ciência, né? Com os estudos, Uhum, né, desse estudioso. uhum. E a gente pode aprender esses mesmos princípios nas escrituras. Uhum, uhum. Ahn, tem mais algum pensamento sobre a introdução do livro de Mórmon? Não, mas eu pensei que se não se importasse, a gente poderia ir para o testemunho de Joseph, porque eu tinha um pensamento que talvez possa ser meio que conectado com esse que a gente estava falando agora. Ótimo. Quando eu estava lendo o testemunho, eu fiquei pensando novamente sobre confiança, sobre Deus ter confiado, ter chamado um profeta de 14 anos para restaurar o evangelho de Jesus Cristo na Terra novamente. E, e de novo me veio esse sentimento que o Senhor vê as crianças, os jovens e os adolescentes com olhos diferentes que muitas vezes eu vejo. Eu acho que o Senhor consegue ver, a gente falando sobre potencial divino, né? Ele consegue ver esse potencial muito mais claramente do que muitas vezes a gente consegue. E me impressiona toda vez que eu leio e penso sobre Joseph, ou sobre muitos outros exemplos nas escrituras, Nefe, Moroni, né? Porque fala nas escrituras que ele era jovem, ou Samuel.
na Bíblia, e tantos outros que foram chamados jovens e que Deus confiava neles. E fiquei pensando sobre o meu papel como mãe, sobre a minha filha, né? Não que todos os nossos filhos vão traduzir um livro de escritura ou vão ser chamados para algo gigantesco, mas todos nós temos um propósito aqui na Terra e todos nós temos a capacidade de fazer coisas grandiosas dentro do nosso meio, né? Na nossa situação. E eu fiquei pensando sobre como que eu posso ajudar, facilitar e ter essa perspectiva, né? Talvez seria a perspectiva celestial, né, que o nosso profeta mencionou na última conferência geral sobre pensar celestial, né? Ver a minha filha com esses olhos celestiais e vendo o potencial dela. Eu achei muito legal. Eu também lembrei de duas coisas, pensei em duas coisas quando tu tava falando. Uma que isso parece é muito o que o profeta tá instigando e encorajando, né? Ele tá convidando os jovens a participarem, a se engajarem na coligação de Israel, que é o trabalho mais importante no momento nessa terra. E ele Hum, tem mostrado muita confiança nos jovens. Eu estava um pouco incomodada quando o Paravigão da Juventude mudou, porque eu sou muito assim, me diz o que eu tenho que fazer, eu faço, né? Daqui, ó, preto no branco, branco no preto, bem claro pra mim que eu faço. uhum, Então eu gostava muito do Paravigão da Juventude que eu cresci, que dizia, você vai namorar, pode namorar com tal idade, você pode vestir esse tipo de roupa, você não deve fazer isso no domingo. Assim, era muito específico, né? E claro. E aí esse novo é tipo, segue o espírito. Eu, assim, como que um jovem de 13, 14 anos vai saber, né, o que vestir, o que fazer, como falar, só seguindo o espírito? Agora, né, a gente começa a pensar, gente, que falta de fé que eu tenho, né? Mas assim, essa é a maneira que o Senhor confia, ele tá confiando nos jovens. Eu acho que ele confia uhum. mais nos jovens de agora do que ele confiava em mim, né? Porque eu precisava das Naquela instruções época. mais diretas. Mas é isso que o profeta tem instigado, tem ensinado, de dar essa confiança, de dar mais responsabilidade para os jovens. Uhum, Eu achei muito legal o que tu falou sobre isso, né? Que é o que o profeta de Deus na Terra hoje está realmente pregando e guiando. E o outro pensamento que eu tive, tu começou a falar de várias pessoas nas escrituras, né? E é muito comum, vários exemplos sobre homens. Ah, a gente não sabe que idade Maria tinha quando ela teve Jesus Cristo, né? Mas que exemplo magnífico. A gente sabe que ela era jovem, por causa, historicamente, na época era uhum, comum uhum. se casar mais jovem e tudo mais. E eu penso, gente, que confiança que Deus teve naquela mulher. Que mulher santa. Santa. É a palavra Que que vem à mente pra mim. Uhum. ah, eu quero muito um dia conhecer Maria. Incrível. Sério. É incrível pensar nisso, não é? É, Na confiança que Deus tem em nós. E eu sinto que às vezes a gente não tem essa confiança em nós mesmos. Eu acho que isso pode ser a raiz de muitos dos nossos problemas, de a gente não acreditar tanto quanto Deus acredita e sabe que a gente é capaz e pode. Se a gente acreditasse tanto quanto Ele acredita na gente, quantas coisas a gente poderia é, fazer, né? é verdade. Eu queria compartilhar, eu marquei assim algumas coisas que me chamaram a atenção. Quando o Joseph Smith, ali no testemunho dele, ele fala sobre que Moroni apareceu pra ele, né? Ele falou, ele se apresentou pra mim e disse que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim. E aí fez lembrar, né? Se o Moroni aparecesse por mim, eu não sou Joseph Smith, então essa não é a minha obra que eu tenho que executar, né? Qual seria essa obra que Deus falaria pra mim que tem que ser executada por mim? E eu pensei, né, veio muito claramente quando eu estava lendo, que é gerar e ensinar os meus filhos, que são os filhos de Deus.
Mas é uma pergunta interessante para cada uma de nós fazer, até para a gente poder focar na vida, porque tem tantas coisas competindo pela nossa atenção, né? No caso, eu trabalho no momento. Tem trabalho, às vezes tem o serviço na igreja, às vezes tem o marido, às vezes tem os filhos, tem o vizinho, tem os amigos, tem a mídia social, tem muitas coisas competindo pela nossa atenção. E aí, eu acho que é bem importante a gente se lembrar, ok, qual que é a obra que o Senhor quer que eu execute nessa terra? Qual é a coisa mais importante? E se eu penso, ok, Ele quer que eu, nesse momento, gerar, ensinar os filhos dele, para que eles também possam voltar a viver com ele. Ok, o vizinho pode esperar, né? O, a mídia social pode esperar, tudo pode esperar, né? Agora, a coisa mais importante que eu tenho é ensinar essa criança, é dar atenção, é ensinar o evangelho. Às vezes é cuidar do machucado dela, né? Essa é a coisa mais importante. E aí, Uhum. é interessante que ao longo dessa conversa que ele vai tendo com o Moroni, o Moroni começa a falar sobre o livro de Mórmon e sobre as placas, né, no caso. Não tinha ainda o nome de livro de Mórmon, mas sobre as placas de latão. E ele fala assim, ah, e que Deus, ele fala sobre Urim e Tumim e fala que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro de Mórmon. Então, essa era uma da obra para Joseph Smith executar, era traduzir o livro de Mórmon. E para ele conseguir cumprir essa obra, Deus preparou o Urim e o Tumim, preparou as pedras, né, videntes e tudo mais. Eu pensei, pô, se Deus quer que eu crie os filhos dele, ele tem que ter preparado alguma coisa para mim, né? Ele não vai me deixar aí a ver navios. Um, ele com certeza preparou alguma coisa para que eu possa suceder, para que eu possa cumprir essa missão, essa obra dele aqui. E aí eu fiquei pensando, né, quais são algumas das ferramentas e as escrituras, claro, o profeta vivo, a minha família, né? A minha cunhada querida Bianca, a, a minha mãe, eu posso ir lá e conversar com ela, né? Mãe, como é que tu fez isso? Os meus amigos, a minha rede de apoio como mãe, a, a palavra dos meus líderes locais e os meus eletrodomésticos, né? O aspirador de pó, a máquina de lavar roupa, né? Deus, ele preparou, Conhecimento, verdade, conhe- tem tanto, hoje em dia tem tanto livro, tanto pesquisador tentando encontrar, pesquisar a verdade sobre, encontrar coisas verdadeiras, né, sobre parentalidade, melhores métodos, que eu acho que também, né, nos é ajudam. verdade. E muito, né? Como você saber a Uhum, maneira certa de lidar com aquela birra. uhum, Então, Deus preparou diversas coisas. Então, acho que me deu naquela época, né, que eu escrevi aquele texto que eu tava meio desencorajada, que eu não tava gostando de ser mãe. Me deu um pouco de coragem desse entendimento, ok? Ele não vai me deixar sozinha. Se ele mandou esses gêmeos, se ele mandou meus filhos, ele vai preparar um caminho e, e vai me dar os recursos que eu preciso. uhum. Uma das coisas que eu pensei enquanto estava falando foi sobre o tempo também. Eu acho não, na verdade, nesse processo de adoção e de espera por filhos e tantos anos esperando, eu aprendi a, a buscar conhecimento no templo e eu ganhei um testemunho muito forte sobre ah, receber respostas no templo. Ir ao templo para aprender, mas também para receber respostas. E dentro de todo esse período, todas as vezes que nós precisávamos de mais luz e de mais conhecimento, a gente precisava de de uma reafirmação ou de um conselho, a gente decidia ir para o templo e fazia uma pergunta para o Senhor e a gente recebia uma resposta. Isso aconteceu muitas vezes. Recentemente, eu estava com algo no meu coração, uma preocupação grande de mãe, assim, e eu fui ao templo e eu recebi uma resposta no templo.
Então, eu acho que esse talvez seja outro recurso que a gente pode utilizar, né, para nos ajudar, porque eu sinto que assim como eu sei que todos nós temos uma obra para ser realizada, executada, e assim como o Senhor vai nos ajudar a executar essa obra, Ele também vai nos dizer o que que é essa obra, se a gente perguntar, né? Como fala nas Escrituras, peça e Pedi e ser-vos-á dado, recebereis. pedir e recebereis, isso, batereis e ser-vos-á aberto. E eu sinto que a gente pode perguntar, né? Talvez tá aí algo para incluir nas minhas orações. É, qual é a minha obra a ser executada? Qual é o meu propósito? O que é que o Senhor espera de mim nessa época da minha vida? Porque eu acho que também pode mudar, né? Uhum. O que é que o Senhor espera de mim nesse momento? E porque eu acho que ter esse conhecimento, como tu recebeu, né, a tua resposta, sabe qual que é a obra que o Senhor quer que você execute nesse momento? É interessante saber para guiar as nossas ações, né? Que foi isso que tu disse. A partir do momento que você tem essa resposta, você tem um foco, né? E esse foco vai te ajudar a se manter no caminho que o Senhor espera que você esteja seguindo. Eu gostei bastante disso. Que me fez lembrar, né? Essa foi a resposta que eu ganhei pra mim, mas que tem tantas pessoas hoje em dia, ou que ainda não casaram, ou que talvez não casem, ou que Uhum, não têm oportunidade de ter filhos, né? uhum, Todos nós podemos perguntar qual é a obra que Deus tem pra mim, né? Qual é a minha missão aqui na Terra. uhum. Legal isso. Sim, e com a ajuda do Espírito, que era o que a gente estava conversando antes, né? A gente vai conseguir saber essas coisas. Muito verdade. Um pouco mais, eu continuei lendo aqui. ah, Acho que daí voltando sobre, né? A gente pode colocar aqui nessa parte que eu vou ler qualquer que seja a sua obra. Mas no meu caso, Moroni disse assim, ó, proibiu-me. Joseph Smith estava pensando em alguns momentos. Deixa eu ver como é que eu. A família dele estava passando por dificuldades financeiras, né? Então, existiram Uhum, momentos em que ele se sentiu tentado a usar as placas, a maneira de obter riqueza ou de obter nem riqueza, mas uma ajuda financeira que eles uhum, necessitavam, né? E aí diz que Moroni proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer objetivo em vista ao receber as placas, e no meu caso eu coloquei ao criar meus filhos, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo senão o de edificar o seu reino. Me fez pensar que às vezes, quando eu tô criando os meus filhos, eu perco de vista esse objetivo, né? Moroni disse: você vai ter essa missão, você vai ter isso aqui, mas não perde o foco. O seu objetivo aqui é de glorificar a Deus e não ser influenciado por qualquer outro motivo. E às vezes eu penso, né? Quantas vezes eu quero, sei lá, me mostrar ou ter aquele orgulhozinho, né? De, ai, olha como os meus filhos são perfeitos. E aí a gente só mostra na mídia social aquela. Claro, eu também não vou mostrar as coisas ruins deles, mas aí quer fazer, né, aquela coisa assim, a minha vida perfeita, e quer receber, buscando receber elogio das pessoas. Ai, como você é uma boa uhum, mãe. E ter aquela vaidade, né? Pelo menos esse é o meu ponto fraco. De vocês talvez não seja, né? Mas ah, esse não é o objetivo. Quando eu tô criando meu filho ali, quando ele tá tendo um momento de birra, quando ele tá passando por uma dificuldade, uma tentação, né? Uma dor. Meu objetivo ali é o meu filho e é glorificar a Deus, né? Como que eu posso glorificar a Deus nesse momento que eu tô ali criando, que eu tô passando por essa birra, que eu tô passando por essa dificuldade, ou que meu filho tá com uma dificuldade, né? Seja no uhum, testemunho uhum, dele, de tirar um pouco os meus olhos dessas distrações, que são vaidades minhas, e voltar o foco de, ok, o meu objetivo é levar você de volta à presença de Deus. Eu te amo, eu quero o melhor pra ti. E uhum, esquece o resto, esquece o mundo, uhum. esquece a minha E ver, vaidade.
E talvez ver esses momentos, essas oportunidades, esses momentos como oportunidades, né? Porque são nesses momentos de dificuldade é que a gente consegue, talvez, mensurar como que a gente está. Porque não é, se eu não tô bem espiritualmente, pode ter certeza que quando eu estiver passando por um momento difícil ali com a minha filha, talvez eu não consiga segurar minha língua. Talvez eu fale uma palavra que depois eu vou me arrepender. Talvez eu acabe agindo de uma forma que eu sei que não é a melhor. E eu acho que todo mundo passa por isso. É normal, natural, faz parte da nossa vida terrena. Mas eu acho que ter esse foco e lembrar disso pode nos ajudar. Tem um discurso do Elder Ballard que ele fala sobre os momentos que a gente deixa a religião pro lado de fora da porta. Já ouviu esse discurso? Não, Já viu? não lembro. Eu não, é, é antigo, eu tenho até que encontrar, quem sabe a gente pode colocar O como link link. de alguma forma. É muito interessante. E ele fala sobre, por exemplo, quando a gente está dirigindo, né? E que é um dos momentos que a gente deixa a nossa religião pro lado de fora da porta, né? Porque tu tá ali dirigindo, fica com raiva quando vê que tu tá buzinando, xingando a pessoa pela janela. E, e ele faz esse convite, né? De que a gente não deixe a nossa. Primeiro, que a gente observe e perceba quais são os momentos e quais são as coisas que fazem com que a gente tende a deixar a nossa religião do lado de fora, mas que a gente sempre procure trazer a religião com a gente, ou as coisas que a gente tem aprendido, nesse caso, o Evangelho de Jesus Cristo, em todos os momentos. O que é difícil no dia a dia da maternidade. Então, eu gostei muito desse seu pensamento, porque tendo esse foco e essa lembrança constante pode nos ajudar a conseguir ter uma vitória nesses momentos difíceis. As pequenas vitórias. Pequenas vitórias, né? Sim, sim. Ah, o meu último pensamento aqui que eu marquei. Então, acho que o paralelo que eu tô colocando aqui é: Joseph Smith tinha uma obra, a obra dele tinha a ver com as placas, né? Deus preparou um caminho, Deus alertou ele qual era o objetivo, né? E no final fala o que aconteceu quando ele recebeu as placas. Fala, o mesmo mensageiro celestial entregou-as a mim com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado. Mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. E isso me chamou bastante atenção quando eu comparei as placas aos meus filhos, né? Deus me deu eles e disse: Olha, é tua responsabilidade. E se tu deixasse extraviar, porque tu foi negligente, cobra vai fumar. E eu, né? Mas ele fala que se eu empregasse todos os meus esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Eu pensei, né, até que Deus os reclamasse, Deus vai, né, chamar um dia os meus filhos de volta à presença dele, vai julgar e tudo mais. Ou às vezes coisas vão acontecer na vida e Deus vai proteger. Ah, Me deu muito conforto e é aquela coisa, Deus ama o esforço, ele fala, né? Empregasse todos os esforços. Deus ama o esforço. Eu não vou Uhum. fazer 100%, eu sou uma mãe muito imperfeita. Eu vou errar no meio do caminho. Eu vou deixar de ensinar alguma coisa que é importante, vou acabar ensinando uma outra coisa que às vezes não é a doutrina, é cultural, né? É pura vaidade minha. Eu, uma das minhas dificuldades com meu filho é que ele não gosta que eu coloque gel no cabelo dele. Eu acho tão bonitinha aquela criança, assim, criancinha perfeita, com gelzinho na cabeça, cabelo lambidinho, né? Que a vaca Mas eu, lambeu. exato, e eu ponho tanto foco nisso, né? Então eu falo, eu tenho meus erros, minhas fraquezas, mas eu tô me esforçando ali pra ensinar, pra levar ele pra igreja, pra ensinar o evangelho, e que se eu fizer isso, e eu sinto que é uma promessa pra todos os pais, né?
que se todos nós realmente nos esforçarmos para preservar nossos filhos, para ensinar eles, para guiar eles no caminho certo, eles vão ser protegidos. E mesmo que se eles se desviem por algum momento, ou que alguma coisa aconteça que a gente não estava planejando, né? Alguma dificuldade, algum acidente, o que seja. Se nós colocarmos nosso esforço, Deus tem essa promessa que Ele vai proteger. E Ele protegeu, né? A gente lê sobre as histórias e tudo que aconteceu com as placas e o esforço que, que Joseph Smith fez para proteger elas. E Deus cumpriu a promessa dele. Ele protegeu as Uhum. placas. Tem muitas histórias de milagres sobre isso. E eu confio que Ele vai fazer o mesmo, que Ele já tem feito o mesmo, né? Com os meus filhos. Uhum. Uhum. Eu amei, amei esse teu pensamento e eu tive uma impressão bem similar, na verdade, enquanto eu estava lendo, um, sobre o que é o esforço, né? O que é o esforço de uma pessoa. É completamente subjetivo, né? E, e agora, enquanto estava falando, eu estava pensando sobre isso, né? Talvez o meu esforço para ti seja, seja muito, seja nada, não sei, né? Mas, e por isso que é importante a gente não se comparar, porque eu vejo uma tendência muito forte de mulheres se compararem. Eu me comparo muito facilmente, eu tenho que estar constantemente me lembrando, né? Eu não posso me comparar com outras mães, porque as circunstâncias delas são diferentes, os filhos delas são diferentes, elas são diferentes, as experiências de vida que elas tiveram, a forma como elas cresceram é diferente de como eu cresci, os pais delas eram diferentes. Então, a forma como nós empregamos esforço é diferente. Eu amo o fato de ter um Pai Celestial que honra os nossos esforços, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que quando que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e que talvez tenha um dia que o nosso melhor não seja realmente a nossa capacidade máxima. Talvez o meu melhor, ontem, por exemplo, quando eu estava doente, estava na cama deitada, o meu melhor foi acordar, levantar da cama 1 da tarde, dar um oi para todo mundo na casa e voltar para casa de novo e deixei meu marido cuidando da Mayara, da minha filha o resto do dia. Esse foi o meu esforço, né? É, e eu amo ter um Deus, Pai Celestial, amoroso, bondoso, que conhece meu coração e que sabe o quanto eu posso ou eu não posso, e conhece todas os detalhes por detrás, todos os sentimentos, né? Porque vai muito além de só de determinação e você querer fazer o seu melhor, né? Vai muito além disso. Tem todos os nossos sentimentos para se levar em consideração e que acabam afetando o nosso esforço dia a dia, né? Um, eu acho isso muito interessante. E uma outra coisa que... Tu queria comentar alguma coisa sobre isso antes de eu Eu, dar o eu ponto? achei legal o que tu falou, né? Acho que tem dois males na maternidade. Um é a gente se comparar com os outros e sentir pior, né? Nossa, olha aquela mãe, quanta coisa que ela sabe fazer, olha, Uhum, né? Eu sou um nada. E o outro extremo, e infelizmente eu tenho que admitir, às vezes eu caio nele, caía muito mais antes de eu me tornar mãe, depois eu tive mais compaixão, é que a gente acaba julgando as outras mães. Olha ela. Ai, mas como é que pode ela deixar o filho dela fazer isso? Aí você não sabe, não faz a mínima ideia do que tá por trás, o que que aquela mãe já passou o dia inteiro, o que que tá causando, você não tem ideia do contexto, o que que tá passando na vida daquela mulher. uhum, Mas é tão fácil a gente, por causa de um mínimo ali, uma coisa assim que a gente, uma foto que a gente vê, uma coisinha que a gente vê na igreja, vê na, sei lá, uhum, fazer um julgamento tão rápido. uhum, E E a gente não faz ideia do esforço, né? Que essa mãe tá colocando. Mas uhum. Deus sabe. Deus Eu sei. sabe, e ele vai Eu, honrar. eu acho que toda mãe era uma melhor mãe antes de ser mãe. Era a mãe perfeita, né? Meus filhos nunca É, vão fazer isso. eu sei que eu era mãe perfeita antes de eu me tornar mãe. Até eu me tornar mãe, eu era perfeita. Aí foi só se tornar mãe que daí É, escambalhou tudo. mudou tudo. E falando sobre mães, esse foi a outra coisa que me veio muito à mente, porque
Quando eu penso sobre Joseph, ou quando eu ouço as histórias ou vejo os filmes, né, sobre a vida dele, a mãe dele sempre é retratada como uma mulher muito religiosa e mostra a família estudando as escrituras dentro de casa. E, eu fico pensando, né, que como deve ter sido o sentimento dela de ver o filho delas recebendo ou sendo confiado com uma obra tão importante e maravilhosa. ah, Depois, claro que eu não acho que foi um fruto literal do esforço dela, mas eu acho que contribuiu, né? Claro, Joseph, ele tinha dentro dele, né, o que precisava para que ele pudesse ser profeta, e as escolhas que ele fez durante a vida dele levaram a isso. Mas com certeza os esforços daquela mãe de fazer com que os filhos estudassem as escrituras todos os dias, que fossem à igreja e buscassem a verdade, contribuíram para que ele estivesse preparado para atender ao chamado, né? Para poder dizer para o Pai Celestial, sim, eu estou aqui, eu vou fazer, eu vou me esforçar para fazer essa obra acontecer, né? Para fazer o que está me pedindo. E eu fiquei lembrando de outros exemplos nas escrituras em que as mães são mencionadas, né? E a gente vai estudar é, mais sobre alguns deles no livro de Mórmon esse ano. Pensei nos 2.000 guerreiros, né? Do exército de Elamã, né? Que atribuem, falam sobre as mães deles, né? Não lembro exatamente o que fala na escritura agora, talvez tu lembre, Elisa. Devia ter procurado isso antes, Ah, mas fala que enfim. eles sabiam que suas mães o sabiam, né? Falando do Isso, testemunho, da fé deles. testemu isso no testemunho delas. E isso me fez pensar sobre, e eu acho que a gente já meio que conversou sobre isso hoje, mas sobre os nossos esforços diários, né? Mesmo que imperfeitos, mesmo que ah, não estando a par daquilo que a gente imaginava que talvez eles seriam, né? Talvez eles não entrem dentro da imagem que nós tínhamos para como a gente iria é, viver o evangelho dentro do nosso lar. É, eu até escrevi aqui, eu não imaginava que eu ia, às vezes, orar com um olho fechado e o outro aberto, de olho na minha filha. Ou, eu imagino que talvez isso aconteça com mais frequência na tua casa do que A na minha minha, oração pela é com os idade que dois você. olhos abertos. Ah, mas enquanto eu pensava nisso, eu lembrei da escritura que a gente vai ler mais tarde também no livro de Mórmon, que fica em Alma 37, versículo 6, que fala que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas, né? Então, talvez aquela leitura das escrituras diária em família, que de 3 minutos, né? Porque a filha tem 3 anos, ou que talvez seja caótica, ou que só dê para ler um verso, um versículo, e se feito constantemente por um longo período de tempo, pode trazer um fruto, né? E algo grande pode vir disso. A gente não sabe, a gente não tem essa perspectiva como Deus tem de poder ver o fim desde o começo, né? Uhum, A gente só vê o presente e a nossa situação agora e as nossas dificuldades nesse momento e as nossas limitações talvez, mas Deus vê o todo e me encorajou pensar nisso, pensar que eu só preciso continuar fazendo o meu melhor, o meu esforço máximo daquele dia, ah, que o Senhor vai honrar o meu esforço e vai me ajudar a executar a obra dele e fazer com que o meu esforço tenha valido a pena. é, me fez lembrar de duas coisas. Uma, que nenhum esforço é em vão. E outra coisa é que ele magnifica o nosso esforço, né? Ele coloca uma lupa ali. Aquele esforço pequenininho, pra ele é algo grande e ele consegue. É um milagre, né? Igual ele Hum, transformou os dois peixes em pão.
alimentou milhares, o nosso pequeno esforço ali como mãe, ele vai magnificar. E interessante que o nome da mãe de Joseph, né? Lucy. Eu gosto desse nome. Acho bonito Ahm, também. ela, claro, o Joseph tem o mérito dele, né? De ele mesmo ter sido ele chamado por Deus e tudo. Mas se você for olhar, todos os outros filhos dela foram pessoas muito boas, né? Então a Uhum, influência que ela exerceu é realmente magnífica. E, uhum, é, e me fez pensar de novo de Maria, né? uhum, Claro, Jesus Cristo por si era Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Mas alguém uhum, teve que ensinar ele a andar, teve que ensinar ele a comer, teve que ensinar ele a ser bondoso, a ser gentil. Ele teve que ter um bom exemplo, porque ele ainda era humano. E, e nós podemos ser essa influência. uhum. É. Eu lembrei, enquanto estava falando isso, eu lembrei que eu ensino a minha filha em casa, né? A gente faz o ensino domiciliário, homeschool. E porque a gente está aprendendo história esse ano, ela tem que memorizar citações e frases, ah, de pessoas importantes ou citações interessantes. E uma das primeiras citações que ela teve que memorizar, falar, é uma citação de George Washington, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele fala que nenhuma influência na vida dele poderia ter sido maior do que a influência da mãe dele, que ela ensinou para ele os princípios morais, éticos, e guiou ele mesmo na parte intelectual para que ele pudesse obter o sucesso que ele obteve, na vida dele. E eu acho que às vezes a gente no vucu-vucu do dia a dia na loucuragem do dia a dia, talvez a gente esquece, né, dessa influência. Porque quando eu penso na minha infância, eu consigo ver a influência que minha mãe teve na minha vida, né? Uma das coisas que mais me vem à mente é a parte da saúde, né? Para quem me conhece, sabe que eu amo fazer exercício físico, comer saudável, e é uma coisa que é intrínseca, mas só é intrínseca porque minha mãe me ensinou, porque eu cresci com ela me falando sobre a importância de exercício físico, de me alimentar bem e sobre não falar gírias. E até hoje, mãe, desculpa, eu não sou das melhores. Porém, acho que às vezes a gente esquece da influência que a gente tem e vai ter por muitos e muitos anos, né? Que é talvez o legado, né, que a gente vai deixar, que tu mencionou mais cedo, né? Eu gostei que tu mencionou isso, porque existe uma onda, já faz tempo, né, que tem existido essa onda muito de. Bom, não vou entrar em política, mas a ideia de que, o machismo, e tem machismo, ou a masculinidade, o poder do homem e que a mulher, a sociedade não empodera, não valoriza a mulher. Mas se você for pensar em todos os homens, grandes homens na história do mundo, de onde que eles vieram e como que eles se tornaram grandes homens? Duh! Todos eles tiveram uma mãe É. e provavelmente uma mãe que ensinou esses valores, esses princípios, né? Que eles receberam e Uhum, propagaram. Então, às vezes a gente esquece que, às vezes, o trabalho da maternidade é um trabalho meio por trás dos bastidores, né? Não é uhum, um trabalho que recebe muito reconhecimento, não recebe muito frufru, muita uhum, ah, visibilidade, mas não é pra isso, né? Que a gente é mãe. De novo, uhum, é a obra de Deus, é pra glorificar a Deus, é pra levar as pessoas, os nossos filhos, e às vezes mesmo a influência feminina ou desse dom de maternidade mesmo antes de nós nos tornarmos mães, né? A gente ainda pode influenciar muitos. Ah, muitas vezes é um trabalho que não é visto ou reconhecido e não tem problema, não é pra isso.
Sim. Não é para isso que ele é Uhum. feito. Ah, então, gostei dessa conexão. E a gente pode ver, né? A Uhum. gente fala muito sobre Jesus Cristo, a gente fala muito sobre Joseph Smith. Eles são homens. E homens fantásticos, excelentes. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas todos eles tiveram mães que fizeram muito por eles, que ensinaram eles. Então, ah, pelo menos me dá um consolo, um conforto, assim, ok? Me dá um encorajamento, especialmente naquele momento que eu não estava muito animada de ser mãe. Sim. Uhum. Falei, não, isso vai valer a pena, né? Sim. Com certeza. Olha, eu só sei que eu tô muito animada para continuar estudando o livro de Mormon esse ano com esse foco e conversando sobre isso, porque eu sinto que isso me inspira e me ajuda a, a aprender mais. Eu acho que conversar sobre isso traz novas ideias, né? E, assim, com a minha família, a gente tá em segundo NEF agora, a gente já leu um pouco, né, das escrituras. Eu tô animada para reler elas com esse novo foco, porque eu sei que tem muita coisa que faz sentido com a maternidade, com as coisas que a gente tem vivido, e eu tô muito animada para estudar essas coisas contigo e aprender mais com o livro de Mormon, mas principalmente me aproximar mais de Jesus Cristo e me tornar uma mãe melhor, hum, através desses estudos. É isso aí. E acho que eu gostaria de deixar o convite para as pessoas que virão a nos ouvir. Ah, eu gosto muito de pensar. Eu sou terapeuta, né? Então eu Tu penso as pensa partes. muito, Eu penso muito. faz Ah, muitas reflexões. muitas reflexões, mas assim que a maneira que a gente vê o mundo, ou que a gente vê as escrituras, ou que a gente lê, eu gosto de comparar muito que é como se a gente colocasse um óculos, né? A gente pode escolher que óculos a gente vai colocar. A gente pode colocar o óculos da reclamação, a gente pode colocar o óculos do criticismo, de crítica, a gente pode colocar o óculos da positividade, da gratidão. E eu tenho tentado colocar os óculos da maternidade, né? Ao ler o livro de Mormon, estou buscando sobre maternidade. E o livro de Mormon é incrível porque você pode colocar diversos óculos e aprender diversas coisas. Mas esse Uhum, ano eu estou tentando focar esse óculos da maternidade e acho que é o convite que eu gostaria de fazer para as pessoas que de tentar colocar esses óculos, né? Ou se você tá num momento diferente da sua vida, sei lá, buscando um marido ou uma esposa, se é um cara que tá ouvindo a gente, ou se você tá buscando ter filhos, ou se você já criou seus filhos, agora tá na fase do de ter o lar vazio, o ninho vazio, seja lá que fase da sua vida, né? De colocar esses óculos e buscar revelação, porque vai ser incrível, é incrível. Ah, o espírito, assim, uhum, te mostra coisa que tu fala, isso aqui tava aqui antes. Eu nunca vi que essa pessoa fez isso e que essa era a dinâmica e tudo mais. uhum, E eu sei que uhum, realmente o espírito ensina a gente quando a gente tá buscando. uhum. Muito bom, tô muito animada, muito animada.